Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Johnson, o professor de Geografia, e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre a população mundial, sobre a geografia da população, também conhecida como demografia, como é que é esta relação entre as pessoas de um determinado país, a população de um determinado lugar, pode ser compreendida pela geografia. Tá ok? Então vamos nessa. Primeiramente, antes de tudo, vamos olhar essa charge e fazer algumas reflexões. Para quem não consegue ler direitinho, eu lerei para vocês. Você viu, Susanita? Daqui a 30 anos vamos ser bilhões de habitantes na Terra. Santo Deus, e meus filhinhos? O que é que tem os seus filhinhos? Será que vão caber? É uma pergunta bastante pertinente e atual, né? Muitas pessoas se preocupam com a superpopulação. Na época que foi feito esse quadrinho, na década de 70, essa discussão estava em alta e hoje também está. Mas a gente pode se perguntar: há realmente motivos para essa preocupação? É o que a gente vai descobrir ao longo da nossa aula de hoje. O fato é que hoje nós somos 7,8 bilhões de pessoas. E nós estamos crescendo. A projeção é de que em 2030 nós possamos ser 8,5 bilhões de seres humanos vivendo na Terra. Isso implica em várias problemáticas, em várias discussões, né? Há espaço para toda essa quantidade de gente, a comida, as cidades conseguirão suportar esse número de pessoas? E são discussões que realmente dá muito pano para a manga. Como eu disse para vocês, o nosso ritmo está aumentando, o crescimento vem cada vez mais se acelerando até o século XX. E isso começou no século XIX, tá ok? E é por isso que a gente não pode mais falar naquilo que alguns autores falavam antigamente, um chamado explosão demográfica. Por quê? Porque agora o termo mais adequado é transição demográfica, porque a população vem crescendo, mas não mais no ritmo do século XIX. Ela vem se alternando, sobretudo se a gente for pensar nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, nos países ricos e nos países pobres, esse número da população também vem mudando de forma diferente. Então, é sempre bom a gente não pensar mais na explosão, mas em uma transição. Isso se deve porque houve um declínio da mortalidade. O número de pessoas diminuiu devido ao avanço da medicina. Houve campanhas de vacinação, houve desenvolvimento de remédios. Também nós atualmente temos a consciência que precisamos nos alimentar bem, que precisamos fazer nossos gestos de higiene, escovar os dentes, lavar as mãos. Agora, no contexto da pandemia, isso também se reforçou. Isso diminuiu o número de doenças e, consequentemente, também diminuiu o número de mortes. Nós iremos falar um pouco sobre isso mais tarde. A gente consegue calcular esse aumento da população através do que nós chamamos de crescimento vegetativo. Mas, professor, o que é o crescimento vegetativo? É uma continha simples de matemática. Você pega o número de pessoas que nasceu e diminui pelo número de pessoas que morreram. E esse número vai se chamar crescimento vegetativo. É simples. O número da taxa de natalidade, que são as pessoas que nasceram, e diminui pela taxa de mortalidade.
E isso vai gerar o que nós chamamos de crescimento vegetativo. Não é simples? E aí, como é que a gente calcula a taxa de mortalidade e o porquê da taxa de natalidade agora está diminuindo, como a gente já conversou um pouco? A gente calcula através dos dados estatísticos, ou seja, nos cartórios, nos registros de morte. E ela vem diminuindo devido ao avanço da medicina, que a gente já conversou um pouco, mas também devido ao avanço da agricultura e de outras indústrias alimentícias, as indústrias dos alimentos, que não só fez com que a alimentação da população fosse melhor, mas também agora em grande quantidade. E isso provocou um número de mortalidade, as pessoas estão cada vez mais morrendo menos, né? O número é maior porque a população é maior, mas se você for ver, a porcentagem é menor. E a taxa de natalidade também tem suas motivações. É um número que vem diminuindo. Por quê? Primeiro porque nós tivemos uma queda da mortalidade infantil. Antigamente morria-se muitas crianças com doenças, até mesmo no parto. E hoje, devido ao avanço da medicina, essas crianças não morrem tão facilmente. E também a gente tem um declínio da taxa de natalidade por outros motivos. Primeiro é que a mulher ingressou no mercado de trabalho. Antigamente a mulher tinha uma visão negativa perante a sociedade, ela apenas servia para ser esposa, mulher, dona de casa. E hoje ela pode ser tudo isso, mas também pode trabalhar fora de casa e isso diminui o número de filhos. Outro fato importante é que nós estamos em contextos urbanos. O número de pessoas morando em cidades é maior do que o número de pessoas morando em áreas rurais. E o ambiente urbano provoca, de fato, um número menor de nascimentos, né? Porque o custo de vida nas cidades são maiores. É muito mais caro você sustentar um filho morando nos grandes centros, em que os apartamentos são mais caros, a comida é mais cara, o transporte é mais caro do que em outras regiões. E aliado a tudo isso, nós temos os chamados métodos anticoncepcionais, como a camisinha, o DIU e outros tipos de estratégias para a mulher não engravidar. E aliado a isso também a decisão própria de não ter filhos, né? As pessoas estão em uma espécie de planejamento familiar. Antigamente as famílias tinham 9, 8, 10 filhos, 5. E hoje é muito difícil você encontrar esse tipo de família numerosa. As pessoas têm um número cada vez menor de filhos. Isso também faz com que a taxa de natalidade diminua, tá ok? Essa é a nossa aula de hoje, a gente poder compreender um pouco como se dá o processo do crescimento vegetativo, descobrindo o que é taxa de natalidade, o que é taxa de mortalidade e os motivos para que isso ocorra. Obrigado pela paciência, até a próxima.